Isso. Eu tentei compilar nesse workshop, assim, os processos que geralmente a gente faz em relação ao figurino, mas muito do que eu coloquei nesse workshop tem a ver com minhas vivências. Então, a gente vai falar muito sobre, não só sobre os processos em si, não só sobre técnica, a gente vai falar muito sobre muitas coisas que são relacionadas ao figurino, que acontecem na prática e na vivência, que são importantes de serem debatidas, mas acaba que no curso a gente sempre passa batido, sabe? Então, eu queria muito falar sobre isso, vocês vão entender. Mas, antes disso, eu vou passar os recados, que são o seguinte. Vamos lá, Bárbara. Bom, vamos lá. Primeiro, os nossos encontros estão sendo gravados, né? Acabei de apertar aqui. Então, quem, por algum motivo, tiver que se ausentar um dia específico, não puder, porque acontece, a gente está vivendo uma situação atípica durante um ano, durante um ano, mas enfim. Mas todo mundo trabalha, todo mundo está vivendo, né? Então, nem sempre a gente tem tempo, mesmo estando dentro de casa. Então, é só mandar um e-mail, que aí eu já aciono, a gente manda o link, disponibiliza o link e fica tudo certo. Segundo aviso, que esses serão 10 encontros, né? E no final a gente vai ter certificado. No entanto, é importante frisar que é muito importante ter 70% de presença, né, para ter esse certificado. E, para além do certificado, tem umas surpresas que eu vou falar no processo. Vão ter umas surpresas no final. E eu queria muito enfatizar que esses encontros, eu prezo muito pela troca, porque quando eu falo sobre a experiência, sobre vivência, sobre prática, é sobre trocar também. Eu percebi, eu vi pelas inscrições, que existe uma grande quantidade de pessoas aqui que, na verdade, já tem experiência, já tem uma caminhada, já tem uma história, e eu queria muito conhecer vocês. Eu vou me apresentar, mas eu quero muito conhecer vocês também, eu acho que isso é importantíssimo. E a gente está falando de um Brasil inteiro, na verdade, assim. Tem pessoas, eu, por exemplo, estou falando do Rio, mas tem gente falando de Aracaju, tem gente falando de São Paulo, enfim. Então, acho que são mercados diferentes também que a gente precisa entender, e é muito bom isso, vai ser, acho que, muito enriquecedor, pelo menos para mim, já está sendo, e desde já eu agradeço, tá, a presença de vocês. Então, é muito importante essa troca, né? A gente vai conseguir fazer isso. Vamos para a próxima. Bom, para começar isso, assim, acho que é importantíssimo que eu me apresente, né? Porque não tem como eu começar um workshop falando sobre processos de criação de figurino, ou falando sobre o que quer que seja. Eu tenho que começar me apresentando e aí vamos lá, porque eu quero conhecer vocês, então vou me apresentar. Bom, como eu já falei, eu me chamo Maíra Barroso, e o meu contato com figurino, na real, começou dentro da minha família, né? Eu tenho uma experiência de costura muito ligada à minha mãe. Minha mãe sempre costurou. Na verdade, ela nunca foi costureira profissional, mas ela sempre costurou em casa, né? Então, eu sempre tive esse contato de desenhar, tal, de criar as minhas fantasias, né? E ela ia lá e executava, vamos dizer assim, brilhantemente. Então, eu sempre tive esse contato, e no momento que eu tive que fazer o vestibular, eu tive eu queria muito fazer moda, o meu sonho era fazer moda. Só que, na época, o curso de moda não era regulamentado. O que aconteceu? Eu não fiz moda, escolhi uma outra área de atuação que envolvesse criação também, que era importante para mim, que foi a publicidade. E foi, eu fiz publicidade, né, meio que
tentando concluir aquilo, mas ainda assim buscando. Aí logo de imediato eu fui fazer uma pós em produção de moda na Veiga de Almeida. Ali eu defini que eu realmente queria fazer moda, que eu precisava conhecer esse mercado, entender como que era aquela magia, sabe? Aquele glamour, né? Porque isso é uma questão também que a gente vai levantar aqui. Moda, glamour, figurino, glamour. Será que existe glamour mesmo nessa história toda, né? Enfim. E aí eu segui, eu falei, não, vou fazer um curso mesmo, estilismo e tal, e fiz no Senac. Eu fiz técnico em estilismo. E me abrir um mundo. Inclusive, acabei fazendo um estágio numa confecção de couro importante que desfilou no Fashion Rio, antigo Fashion Rio. Eu sou dessa época do antigo Fashion Rio, para quem é do Rio. E aí, enfim, foi maravilhoso, mas eu não fui aproveitada para o mercado. Então, isso é uma coisa, é um ponto importante, porque muita gente começa na caminhada, vai, e em algum momento não tem aquele, né? Acho que vocês me entendem um pouco. E aí, né, não fui aproveitada para o mercado, mas eu consegui trabalhar com publicidade, comecei a trabalhar numa agência, fiquei um tempo, até que houve uma virada na minha vida e eu fui fazer teatro. Aí, né, babou tudo. Fui fazer teatro, me reencontrei com tecidos e criação e não sei mais o quê. E aí eu voltei, comecei realmente a fazer os figurinos das minhas peças. E quando você está no meio, e isso também é uma questão, as pessoas estão te observando, né? Então elas entendem que você está ali, enfim, imediatamente, assim, pouco tempo da primeira peça que eu fiz, eu já fui fazer uma peça profissional. E foi assim que eu comecei a fazer o figurino. Por que eu estou falando isso tudo? Primeiro, eu estou me apresentando, mas segundo, é muito importante olhar para a caminhada, assim. Por quê? Porque, assim, muitas vezes a gente vai fazendo cursos completamente diferentes. Às vezes a vida te joga para um outro lugar completamente diferente, mas você sente que você quer ir por um caminho. Você tem um objetivo, você quer chegar ali, mas aí a vida faz assim. Então, não quer dizer necessariamente que todos os outros caminhos não somem nesse outro caminho. Então, acho que isso é uma coisa que eu acho que é primordial ter essa sensibilidade com o próprio caminhar, porque muitas das vezes, naquele outro caminho, você pode aproveitar para esse novo caminho. Então, isso é algo que eu penso quando eu falo de vivência, de troca, é muito sobre esse lugar, sabe? Sobre você olhar, não, peraí. Bem, eu tenho uma vivência que, na verdade, minha mãe é costureira, meu pai é sapateiro, não sei o quê, sempre teve um sapato cheiro de cola dentro de casa, essa habilidade de mexer com coisas, de manuais, isso é muito importante, sabe? Porque quando você está fazendo figurino, não é sobre glamour. Isso é muito importante dizer, não é sobre glamour, é sobre você entender cada coisa, olhar de uma maneira diferente. Uma caneta tem essa funcionalidade de caneta, mas o que eu posso fazer com isso? E que, de repente, isso pode ser parte de um figurino que vai significar alguma coisa para um personagem num figurino. Então, na verdade, é sobre saber desconstruir também. Então, são muitos meandros, que, na verdade, é sobre ter o olhar aberto sobre as coisas e observar. E ter uma sensibilidade com o próprio caminhar mesmo. Saber aproveitar esses outros passos para te fortalecer mais à frente. Falei pra caramba, né? Mas é isso, é porque realmente eu acho muito importante. Eu acho muito importante. Enfim, aí caminhando, né, fazendo teatro, eu acabei parando no cinema, e ultimamente eu tenho feito muito filme, e vocês vão conhecer, inclusive, no próximo encontro. E é isso. E aí fiquei nesse caldeirão maravilhoso do figurino, que eu amo muito, e que eu quero debater com vocês, né? Podemos passar. Bom,
Antes de começar antes de falar sobre o workshop, eu queria ouvir vocês. Queria ouvir, assim, quem quiser falar, né? Quem quiser falar alguma coisa, até sobre se apresentar, falar o que quiser falar, tá? Sem quiser falar o signo, objetivos, sobre vivência, né? Sobre. Eu quero conhecer vocês. Não briguem, falem. Pode, pode. Ah, eu tenho que tirar o mute, peraí. Ai, foi. Oi, oi, boa noite a todos. Posso começar a falar? À vontade. Tá, mas não? Então, boa noite a todos. Meu nome é Adriana. Eu já trabalho com moda desde 2005, 2006, quando eu fiz meu primeiro desfile de peça customizada em São Gonçalo, que eu morava em São Gonçalo nessa época, antes de casar. E aí fiz um curso de peça customizada, só que assim, eu não tinha faculdade, não tinha nada, mas sempre fui apaixonada por moda, desde criança, minha avó era costureira, fazia minhas roupas, e isso me fez ficar cada vez mais apaixonada. Meu tio, que é artista plástico, ele me ensinou um pouco sobre as técnicas de desenho, então desde novinha, assim, adolescência, eu fazia uma pasta com vários desenhos de croquis, né, e levava para a escola, e na escola a professora de história quis fazer um desfile de moda, o trabalho foi esse, inclusive, um desfile de moda de cada época, né, de cada década. E de lá para cá, só trabalhei com isso a minha vida toda. Em 2018, eu quis sair para ir para conseguir assim, seguir novos rumos e ir para uma outra carreira, né? Porque eu também sou muito apaixonada por figurino. E eu te conheci, Mayara, na verdade, assim, estou te conhecendo melhor agora, mas eu te conheci naquele negócio da FIAR, né? Acho que foi na FIAR, um desses dois. E você me falou uma coisa que me tocou muito, muito, muito. Que você falou muito sobre a parte do negro e tal, de trabalhar com negro e tudo mais, mas uma coisa que me chamou a atenção, que eu queria falar agora com você, é que você falou, poxa, os figurinistas geralmente quando contratam uma pessoa para fazer o figurino de um empregado, uma empregada, e geralmente é negro, aí eles colocam de um jeito, é que não sei se você falou dessa forma, mas quer dizer isso, que eles colocam sempre daquele mesmo jeito, que sempre foi estereotipado na sociedade. E você disse que quer vencer isso, essa barreira, né? Eu sou negra, meu cabelo é alisado, é cacheadíssimo, mas eu sou negra, meu pai é branco, mas a minha mãe é negra. E eu tenho enfrentado muitas lutas, muitas dificuldades, assim, para voltar para o mercado de trabalho, porque desde que eu saí eu não consigo emprego e de nada. Assim, eu não tenho experiência com figurino, fiz vários cursos na área de figurino com a Carla Monteiro, com um monte de gente, mas eu ainda não consegui trabalhar mesmo nessa área. Não tenho muita também amizade com pessoas, mas também não consegui emprego ainda nessa área, que é a área que realmente eu quero hoje trabalhar, que eu sempre fui muito apaixonada, desde sempre. Então, eu fiz, sim, faculdade de moda, numa faculdade que não é muito conhecida, que é a Unicesumar, fiz online, mas é uma faculdade boa, muito boa, que tem nota boa no MEC, sabe? É bem rigorosa, mas, assim, eu fiz, gostei, sinceramente, assim, porque as outras faculdades que eu poderia pagar, né, que eu tinha que trabalhar e estudar. Então, a faculdade que eu poderia pagar, a melhor que eu achei foi essa, né? Porque tinha outras, mas a que eu achei melhor, saí pesquisando outras, mas a que eu achei melhor foi essa. Então, assim, de cara, eu já quero te agradecer por fazer esse curso. Eu sei que, né, tem o negócio da lei, Aldir Blanc e tudo mais,
mas também a sua disponibilidade de vir e querer dar para a gente isso. De antemão eu já falo, não sou direita nem esquerda, eu não tenho muito partido político, mas eu me interesso muito por causas tanto da esquerda, algumas coisas da direita, mas muitas coisas da esquerda, principalmente no sentido do racismo, e eu tenho visto isso de perto, porque eu tenho passado por entrevistas de trabalho e eu não tenho conseguido emprego, tipo, tem 10 loiras e eu sou a única negra, sabe? E eu sei que, tudo bem, tem em questão do currículo, que às vezes a pessoa estudou lá no não sei o que, lá nos Estados Unidos, e eu não tive condições, entendeu? Mas eu me sinto grata, sabe? Só de estar aqui fazendo esse curso com você, aprendendo e pretendo seguir essa carreira que eu acho que é, tipo assim, é que eu mais me identifico, entendeu? E é isso. Desculpa, tá, gente? Desculpa falar muito. É isso. Obrigada. Nada, obrigada a você. E eu realmente olhei para você e eu falei, gente, eu acho que eu conheço ela, vi em algum lugar, não sei. Eu acho que você, de repente, foi porque ano passado, e eu vou comentar com vocês, tô falando, tá ouvindo, né? Ano passado, e eu vou comentar com vocês mais para frente, eu fiz um workshop falando sobre decolonializando um olhar. Então, eu vou falar um pouco sobre isso quando a gente começar a falar sobre pesquisa. Eu acho que, de repente, foi no encontro da FIAR mesmo, acho que eu comentei alguma coisa sobre isso, que é justamente sobre esse assunto, né, de que a gente vai falar mais pra frente. Eu quero ouvir vocês. O próximo é quem? Deixa eu ver que tem uma lista aqui. Júnior, é isso? Maíra, isso que eu ia falar com você agora. Tem umas pessoas inscritas para se apresentar. O Júnior disse que ele está com o áudio e a câmera ruim. Então, ele se apresentou pelo chat. Se você quiser ler, ou quiser que eu leia. Tá, eu vou ler, então. Vou ler aí a próxima pessoa é Débora. Que a Débora vai poder falar? Deixa eu ler só do Júnior. Júnior Nascimento. Sou do interior do Rio, comecei a pensar em figurino por necessidade. Estou com áudio, né? Por necessidade. Acredito que, como muitos, faço parte de um coletivo de teatro negro. E, com isso, senti a necessidade de fazer um curso para aprender sobre. Nesse lugar, encontro Maíra. Ai, meu Deus, me perdi. E estou seguindo nisso. Eu não pontuei aqui, encontro Maíra, e estou seguindo nisso. Acredito que é isso, de uma forma resumida. É isso, é um encontro. Aqui a gente está se encontrando, nada é por acaso. Débora. Ou quem quiser, né? Tem uma fila aqui, mas se a Débora não... Tem o Paulo. Fiquem à vontade, então. Vai quem puder, quem tiver disponível para falar. Maíra, tem que Oi. habilitar o microfone do pessoal. Eu é que tenho que fazer. Ai, desculpa, gente. Pelo amor de Deus. Mas você pode fazer, você tá vendo? Porque... Ai, peraí. Tá, consegui. Tô vendo a Débora. Peraí. Oi, gente, boa noite. Desculpa, Débora. Deu tudo certo aí? Sem problemas. Bom, primeiro falar que para mim é uma felicidade essa oportunidade de estar aqui com vocês, aprendendo. Eu, diferente da Maíra, eu sou uma estudiosa teórica do figurino. Eu sou professora da Rural do Rio, eu trabalho com as disciplinas de indumentária para o curso de Belas Artes. Não sou formada em moda, minha formação é em economia doméstica, sempre tive interface com a parte de moda e a parte de vestuário, mas nada de figurino. E aí, o curso que eu dava aula, que era economia doméstica, foi extinto aqui na Rural, e eu tive que me adaptar e fui para Belas Artes.
fiz, né, como a Maíra também fiz não concluí, né, uma especialização em figurino e carnaval na UVA, e eu sou muito interessada na parte de metodologias de criação de figurino. Então, sempre que eu tenho a oportunidade de aprofundar meus estudos nesse sentido, né, de entender mais como que as pessoas usam, né, a sua criatividade, porque figurino não é como é uma arte, né? O processo de criação dele é livre, não existe uma metodologia única, né? A Maíra concorda comigo, eu acredito. Então, por essa questão do processo artístico, eu venho buscando novas formas. Outro dia eu tive a oportunidade também, por essa plataforma, de fazer um curso de figurino, foi um dia só, foi uma oficina de figurino chamada Figurino em Ação. Muito interessante também, vai construindo o figurino na hora da ação. Então, assim, essa parte de metodologias de figurino me interessa muito. Então, eu acredito aqui para aprender com a Maíra, e é isso. Espero aproveitar e desejo sucesso para todos os meus colegas de curso. Obrigada, Débora. Concordo, sim, com você. Processos são únicos, né, na verdade, são muito... tangem a sensibilidade de cada artista. Então, é muito mais sobre troca aqui. Eu gosto de reforçar isso porque eu vou realmente encaminhar vários processos, mas a partir disso, existem milhares de outros processos que podem surgir. Mas vamos lá. Quem é Paulo? Paulo. Oi, gente. Boa noite. Tudo bom? Todo mundo me ouvindo? Boa noite. Ouvindo. Certo. Primeiro, estou muito feliz de estar participando aqui desse workshop, porque é muito engraçado como o universo movimenta as coisas quando a gente está buscando. Recentemente eu fiz styling para um clipe, e eu precisei montar o figurino de um personagem que estaria ali no clipe. E a partir disso, porque na minha visão o styling ele tem vertentes diferentes do styling, a metodologia, enfim, a prática, e a partir de montar esse personagem, o figurino desse personagem, eu me interessei em entender como funciona o figurino em outros universos, né? Eu sou formado em moda, e também tenho técnico em modelagem do vestuário, e a minha conexão com figurino, com styling, começou muito pela minha mãe, porque ela era costureira de vestido de daminha, de daminha, casamento, tudo, e às vezes ela me levava para o ateliê que ela trabalhava, eu ficava lá, no meio dos vestidos e tal, brincando com os tecidos, não tinha muito o que fazer, e aí eu ficava brincando lá com os tecidos. A partir disso foi que eu comecei a me interessar por moda e tudo mais, e a parte da moda na faculdade, né, porque a gente vai aprendendo várias coisas, o que mais chamou minha atenção foi a parte de produção de moda, styling, e eu comecei a fazer pequenos trabalhos autorais para ir me identificando com o dia a dia, né, do trabalho e tudo mais. E a minha primeira grande oportunidade, né, ao meu ver, foi quando eu fui convidado para ser assistente de styling da galera que estava fazendo as roupas do pessoal, como que fala? Do balé da Glória Groove para o clipe de Mil Grau. E aí eles me chamaram, fui, participei, e ali foi que eu entendi que era isso que eu queria, e eu comecei a investir, comecei a fazer alguns cursos online de styling e tudo mais. E aí eu meio que agora quero entrar nessa parte de figurino e entender mais, porque na minha visão, como eu já disse, styling é diferente de figurino, que é diferente do personal stylist. E eu quero entender esse universo, porque um complementa o outro, um trabalha ali junto com o outro. É isso. Perfeito, Paulo, que hoje a gente vai falar exatamente sobre isso. Perfeito, perfeito. Obrigada. Natália, vamos lá. Natália.
Cadê você? Acha. Foi? Não estamos te ouvindo, Natália. Peraí. Nossa, demora. Bárbara, você consegue? Não sei por que agora. Para mim, Habilitar o áudio, né? não estou conseguindo, da Natália. Entendi. Foi, agora foi. É que Estamos te ouvindo, Natália. Tem duas Natálias. Natália é o nome. Ai, meu Deus, não era você? Não, sou eu. Acho que você estava desmutando a outra Natália, tadinha. Não era mesmo, mas vai. Pode ir. Eu sou a Natália Mendes. Eu Então. tenho 20 anos e eu sou de São Paulo, mas eu moro em Curitiba agora. E eu sempre fui o lado artista da família. Minha família não é nada, tudo, várias coisas nada a ver. E eu sempre fui o que trouxe esse lado. E aí eu escolhi como graduação fazer cinema. E aí eu entrei na faculdade de cinema pensando já na cabeça de que eu ia pro lado da direção de arte. Eu já sabia que eu gostava daquilo, né? Já tinha estudado teatro a vida toda, e aí já foi assim, é direção de arte. Mas na faculdade eu não tive quase nenhum ensinamento sobre figurino. E a gente meio que negligenciava essa parte, sabe? Figurino era tipo, coloca qualquer coisa lá, ninguém pensava sobre. E aí, em 2019, eu tive a oportunidade de fazer assistência de figurino num longa-metragem. E aí eu fiquei, meu Deus, eu, tipo, apaixonei. Eu fiquei, por que que... Como que eu nem enxergava isso, sabe? Nem sabia a potência e o universo que existia no figurino. E antes de eu ir nas minhas escolhas de faculdade, estava sempre entre cinema, teatro e moda. Mas eu nunca tinha ligado isso. E aí, só quando eu trabalhei com figurino, eu fiquei, nossa, faz todo sentido. E eu amo isso. E aí, desde então, eu tenho trabalhado com figurino mais para audiovisual, para videoclipes e tudo mais. Só que eu sinto muita falta dessa troca e dessa vivência mais conjunta, porque tudo que eu aprendi foi assim, na marra e sem troca mesmo, assim, tipo, não tive ninguém passando para mim ou conversando sobre. Então, estou aqui em busca dessa troca. Perfeito. Realmente, às vezes é bem solitário, de verdade. Por isso a proposta desse workshop. Mas, de fato, muitas vezes é uma vivência solitária e várias questões de mercado, de questões de direito também, né? Acabam fugindo um pouco, justamente porque não se tem muito essa... Por isso que quando a Adriana falou da FIAR, a FIAR ela é importante nesse sentido de agregar, de juntar, e ainda assim precisa de mais, mas enfim, já é um movimento é importante, sabe, a gente entender quais são as questões reais mesmo, as questões da prática, do dia a dia, das questões financeiras também. Eu acho que falar sobre todos esses processos, assim, eu vou pincelar, claro que assim, um curso, uma faculdade tem uma profundidade muito maior, mas eu acho que tudo é importante, porque o curso e a faculdade ela não te ensina muitas coisas que acontecem no dia a dia, né? Tem coisas que são muito idealizadas e dependendo do tipo de trabalho que você pega, enfim, são formas de se posicionar.
E essa questão do posicionamento também é muito importante. Então, quando você fala sobre essas relações, isso é muito importante. Isso não é explicado, isso não é matemático. Mas é bom que a gente debata, porque quando você estiver lá, na hora, e conversando com esse diretor de arte, conversando com o diretor, tem posicionamentos que você tem que ter, que você precisa, dependendo da forma como está sendo conduzido, da forma que aquele trabalho está sendo conduzido. Então, é muito importante. É muito importante. Mas já falei muito. Vamos para o próximo. Juliane. Peraí, deixa eu ver se eu estou indo. Acho que foi. Tá me ouvindo? Sim. Olá, Maíra. É um prazer estar aqui com você. Eu sou atriz e produtora. Eu faço teatro, sou formada pela UFT, Oficina Social de Teatro. E eu ouvi falar muito bem de você por uma pessoa que foi a Érica Ferreira. E aí ela sempre comentava, teve uma aluna dela que fez o workshop com você, que foi a Priscila. E aí a Priscila veio, falou mais ou menos como você falou no workshop, explicou. E aí ela falou, Ju, você tem que conhecer a Maíra, vai fazer alguma coisa com ela, vai procurar ela para ver um de figurino. E eu falei, cara, eu não conheço. Aí eu tava rolando no Facebook e vi o evento, né? Eu falei, gente, a Maíra, vou me cadastrar, vou fazer. E é isso, aí tô querendo aprender, ampliar os ares, né? Nossa, que lindo, que ótima lembrança. Muito bom. Adorei. Nossa, fiquei até sem jeito. Mas Érica Ferreira, maravilhosa. É isso. Nossa, era maravilhosa. Verdade. Isso. Então, agora é a Lorenza. É isso? Aqui. E eu não tô... Tá aberto, mas tá... Não tá... Bom, eu não tô escutando direito. Não sei, tá sem som. Não, agora você tirou. Mas... Fone? Você tava de fone? Não, só tô ouvindo você mexendo a boca. Ou Tenta escreve, colocar né? o fone, Lorenza. Ou escreve, porque aqui pra gente tá sem som. Ih, acho que não. Ai, que pena. Então vamos pro próximo e depois a gente vai acertar isso. Amanda. Gente, esse momento é nosso, tá? Eu vou começar e tal, mas acho que é muito importante a gente se conhecer mesmo. Deixa eu ver. Amanda. Oi, boa noite, estão me ouvindo? Sim. Boa noite, então, pessoal. Boa noite, Mayra. Eu me chamo Amanda, eu tenho 19 anos e sou também do Rio de Janeiro. Sou da Baixada Fluminense. Então, eu queria falar um pouco nessa minha história, é que, assim, desde pequena, né, eu sempre tive uma paixão pela moda, né? Desde pequena, eu desenhei, sempre tive uma facilidade maior em criar roupas, né? A minha criatividade despertava mais em questão da roupa. Então, eu cresci com essa paixão, só que a vida, né, me levou para outros caminhos, né? E hoje em dia eu sou da área de exatas, mas eu tô sempre querendo, né, estar nesse meio da moda. É uma coisa que me deixa muito feliz, como eu falei, né, a criatividade desperta mais para esse lado. Então, eu gosto sempre de estar nesse meio. Há pouco tempo eu terminei de fazer um curso no Senac, né, de consultoria de imagem, e hoje eu atendo por
tipo, grátis mesmo, atendo por vontade própria mesmo pessoas que precisam, né, dessa ajuda. Então, e hoje eu estou aqui, né, por esse amor mesmo com a moda. Eu estava um dia mexendo no Instagram da FIAR, né, encontrei esse curso, né, Mário? Então, as expectativas estão super altas. Eu espero muito crescer mais e mais aqui. E é isso, é por esse amor mesmo que eu tô aqui. E é isso, gente. Obrigada por me escutarem. Mayra, você tá mutada. A Bom, Lorenza então, voltou. tá. Não, eu falei, deixa eu repetir então, que eu tava... Amanda, obrigada. Vamos com tudo, porque aqui o negócio não é brincadeira não, tá? Vamos com tudo. Então, vamos lá, Lorenza, para a gente finalizar essa etapa e seguir. E aí depois, né, no finalzinho, quem quiser falar, vamos falando, vamos trocando, vamos entendendo como vai ser isso. Mas fala, Lorenza. Foi agora? Tá indo? Não. Tá? Então, beleza. Que bom, mexi aqui. Então, eu também sou formada em cinema, também fui para o cinema com a ideia da direção de arte, e na faculdade me frustrei muito, porque não só o figurino é muito negligenciado, mas a direção de arte como um todo, né? E o figurino principalmente, assim, como o esquema de faculdade é sempre a direção de arte que faz tudo, eu tive que me virar sempre com os figurinos, e eu amei, né, na verdade, assim, apesar de me debater bastante, eu gostei muito, assim, quando eu vi esse workshop, eu fiquei super empolgada, assim, fiquei maravilhada. Eu saí da faculdade um pouquinho antes da pandemia, então tô numa situação meio chatinha, assim, né, não consegui entrar no mercado de trabalho, de fato, ainda. Estou desenvolvendo um trabalho como artista visual, começando a desenvolver esse trabalho, e a pesquisar sobre processo criativo. Então, quando eu vi que era um workshop sobre figurino e sobre o processo, né, de criação do figurino, eu falei, perfeito, é isso. Então, é isso, quero entender mais o processo de outras pessoas, né, na criação, que eu acho que sempre ajuda muito a gente, estimula e dá base para a gente entender como que a gente vai criar também, né? Estou bem feliz de estar aqui. Obrigada. Obrigada a você. Então, completamos, vamos seguir. Obrigada por vocês terem, né? A gente ainda vai ter, tem mais gente para falar. Não briguem para falar, mas ouviremos todo mundo. Mas vamos continuar aqui para a gente introduzir, de fato, o nosso workshop. Então, primeiro eu queria falar por que desse workshop, né? Como que ele nasceu. Na verdade, ele começou presencial no final de 2019. Parece que foi ontem, né? Mas já tem uns 2 anos, né? Já tem uns 2 anos. E começou presencial justamente com a necessidade de falar sobre esses processos. Porque, de fato, eu vejo que na nossa área, né, tanto da moda, eu vou falar da moda de um modo geral, embora moda e figurino sejam coisas completamente diferentes. A gente fala muito sobre imagem, né? Moda, figurino, direção de arte, é tudo sobre imagem, é tudo sobre o resultado final. E é lindo, maravilhoso quando você vê um clipe pronto, quando você vê né, um vestido impecável, rebordado, né? Você vê aquilo tudo incrível, mas tem um processo, tem o trabalho das costureiras, tem o trabalho de modelagem, tem o trabalho das bordadeiras, ou, enfim, o trabalho manual, esse tempo, esse processo, e isso muitas vezes fica de fato invisibilizado. A minha proposta sempre de falar sobre os processos é muito nesse intuito, justamente por ver beleza no processo mesmo, sabe? É óbvio que eu quero chegar no final, tá, gente? Óbvio que quando eu faço figurino, eu quero chegar no resultado final, senão eu não entrego o trabalho, eu não recebo. Mas não é sobre isso, é sobre entender que os processos, eles são
importantíssimos, né? Você entender a natureza daquele trabalho, entender que, de repente, no primeiro processo de pesquisa, você pensou de um jeito, mas no decorrer você desconstruiu aquilo, você aprendeu e aprendeu outras coisas e saiu uma outra coisa, né? Um resultado final completamente diferente, enquanto que você enriqueceu nesse processo. Então, nasce dessa vontade de falar sobre isso, nasce dessa vontade de visibilizar esses processos mesmo, de entender, de apurar, de melhorar esses processos, porque quando a gente entende melhor sobre a pesquisa, quando você faz uma pesquisa muito melhor, você entende os meandros do personagem, quem é aquele personagem, onde ele vive, onde ele mora, o que ele faz, com quem ele convive. Quando você visualiza isso tudo, você faz um figurino muito melhor, sabe? Então, é sobre melhorar, sim, os processos, visibilizá-los, dar o valor devido e entender que há sempre desdobramentos. Então, de fato, eu vou falar sobre processos gerais, né? Que muitos já devem ter visto na faculdade, ou num curso livre, enfim. Mas, a partir disso, a gente consegue destrinchar outras questões, apurar outras questões. Então, começou a partir desse workshop em 2019, e no final do ano passado, eu fiz como eu mencionei anteriormente, um workshop que falava sobre os processos de criação, mas enfatizava em decolonializar o olhar. E a gente vai falar um pouco sobre isso também, que não sei se parece fácil, mas, enfim, é uma nomenclatura que não é tão nova, mas está sendo muito falada ultimamente, mas é sobre uma questão que já é antiga, que a gente precisa desconstruir. Então, isso a gente vai falar um pouco sobre isso na aula que vem, no encontro que vem. Enfim, eu fiz esse workshop no final do ano passado e foi algo muito interessante, porque, de fato, a gente teve... Eu precisei fazer apurei sobre vários elementos para chegar no conceito disso. Existe um conceito, mas, assim, é tudo sobre entender um conceito dentro de um contexto, dentro de contextos. Então, a gente vai falar sobre isso também, mais à frente. E, enfim, aí falando sobre os objetivos gerais desse workshop nosso de hoje, desses 10 encontros, é justamente sobre... eu já mencionei anteriormente, né? É sobre falar sobre esses processos, aprofundar, trazer esse olhar decolonial, que a gente vai entender esse conceito, entender e apurar os processos, melhorar, aprimorar, pensar em técnicas, pensar em recursos, pensar em formas, valorizar, sim, a caminhada, entender que dentro da própria caminhada pode haver soluções para futuros trabalhos. Isso é muito importante, gente, anotem isso, de verdade. Então, esses são nossos objetivos gerais. Agora a gente pode começar. Quer dizer, já começamos, né? Bom, o que é um figurino? Parece uma pergunta assim meio boba, né? É óbvio que é um figurino. Mas eu quis realmente trazer uma introdução bem leve, pensando que muitas vezes a gente realmente, mesmo trabalhando com figurino, entendendo o figurino, a gente consegue se perder um pouco nos conceitos. Anteriormente, eu mencionei sobre moda e figurino, que são coisas diferentes. Realmente, são coisas diferentes que são parecidas. Porque a gente está falando de roupa, a gente está falando da vestimenta, do traje, então pode ser algo que se confunde, mas não. Então, a gente pode passar para a próxima. Então, figurino. Falar de figurino é falar sobre vestimenta
traje dentro de um contexto, dentro de uma história. Anteriormente, a gente falou sobre direção de arte, e isso mais à frente a gente vai entender qual é a relação da direção de arte com o figurino e sobre esses papéis, que muitas vezes realmente a direção de arte ela assina tudo. A direção de arte sempre, o olhar da direção de arte encaminha o figurino, mas em alguns momentos, quem está assinando a direção de arte também assina o figurino. E isso é perfeitamente possível, tá? Mas isso a gente fala mais para frente. O que é importante falar aqui, que eu quero enfatizar, é que o figurino está dentro de um contexto, de uma história. Ele conta uma história. Ele pode ser o fio condutor, ele pode ser o protagonista dessa narração, né, desse filme, dessa peça, desse espetáculo, ou ele pode ser extremamente orgânico, sabe? Ele está tão parte daquele contexto, daquela época que está sendo retratada, que você não enxerga, você olha, você vê que existe, mas não é sobre um protagonismo do figurino. Então, assim, para identificar, fazendo assim, um paralelo mesmo de moda e figurino, é esse o caminho, é tentar entender que o figurino está sempre contando uma história, dentro de um contexto, dentro de uma época, que pode ser um futuro, ou que pode ser, né, sei lá, século XIX, enfim. E uma questão, até pontuando isso, que até o Paulo mencionou, quando a gente fala, eu botei um asterisco no clipe, porque é o seguinte, não, antes eu queria só falar dessas imagens aqui, né, a gente tem um filme Orfeu, que é lindo, é incrível. Tem esse filme aqui, que é o Saturno, que está no YouTube, que vocês têm que ver, com direção do Felipe Rios. É muito incrível. Tem uma referência afrofuturista incrível, acho que vocês têm que conhecer, se não conhecem. E o Carandiru, né? Então, são 3 filmes completamente diferentes, mas que tem figurino, né? Todos eles estão contando uma história. E aí, quando a gente fala de clipe, eu coloquei um asterístico e eu vou puxar aquilo que a gente já falou, que o Paulo mencionou. Vamos para a próxima página. Bárbara. Quando a gente fala de clipe, não, aí é uma referência de figurino ainda, né? Aqui o Mad Max, o figurino premiado. Esse aqui, eu não estou enxergando, gente, embaixo. Não sei se vocês estão vendo o nome embaixo. Vocês estão vendo? Eu acho que não aparece, não está aparecendo. Você está vendo, Bárbara? Porque tem o nome das figurinistas, isso é extremamente importante. Sim, estou vendo. Ai, que bom que vocês estão vendo. Que bom que... Não, se está todo mundo vendo, está tudo ótimo. Eu que não estou vendo aqui mesmo. Então, são figurinos. Você vê que são trajes completamente diferentes, mas realmente são histórias completamente diferentes. Ainda assim, são figurinos. Pode passar. A questão que eu queria... Aqui também é um figurino de teatro, tá? É a peça Onde Estão os Miseráveis. Não sei se quem é do Rio viu, essa peça aí passou aqui no Teatro Municipal de Niterói e também foi um figurino que daria para fazer um workshop só contando como foi montar esse figurino. Mas eu posso falar também mais à frente, porque é bem interessante mesmo. Mas o que eu queria linkar com o que o Paulo falou é que quando a gente fala de figurino, muitas vezes as pessoas confundem com styling, né? Ele mencionou esse conceito. Pode passar para a próxima página. E aí, quando eu coloquei o asterisco lá, era justamente para mencionar isso. Porque nos clipes, muitas vezes, a gente tem a figura dos stylists, que são profissionais que vestem os cantores, enfim. E, às vezes, o cantor, a cantora ou a banda já tem uma pessoa específica que está ali, assinando a identidade visual daquela pessoa.
aquele cantor. E ele já tem aquela leitura. Só que quando a gente fala de um clipe, o clipe é um filme que é uma história que vai ser contada, certo? Só que muitas vezes, se vocês perceberem, só que cada vez mais isso está mudando. Estou sem áudio. Quem está sem áudio, gente? Só consigo ver. Vocês estão me escutando? Ai, meu Deus. Ana Pereira está sem áudio. E todo mundo, tá? Além da Ana. Tá todo mundo escutando? Tá. Então, quando Ana, a gente deve ser alguma coisa de contato, tá? Qualquer coisa eu mando esse link para você. Então, quando a gente fala do clipe, muitas vezes a figura desse cantor, às vezes, está deslocada do resto do filme. O filme tem uma história, conta uma história, tem uma narrativa e tal, só que ele, se esse stylist não tiver uma conversa, né, um trabalho de parceria com o figurino, fica uma coisa deslocada. Então, o ideal é que haja essa convergência, né, de ideias, enfim. Mas é muito diferente. A diferença vou ler aqui, mas a gente vai debater sobre isso. Ó, o styling está ligado diretamente à moda, mas também pode ser um meio de compor um figurino. Já o figurino está ligado ao recorte de uma história que pode ser a ser contada, que pode ser temporal e atemporal. Então, o styling está diretamente relacionado à moda, é sobre hoje. Então, se o clipe está falando sobre uma história que se passa nos anos 20 e tal, e enfim, a gente está falando sobre um recorte de época, sobre um figurino que vai ser retratado de um tempo que passou ou de um futuro, né? O futuro também pode acontecer. Mas, quando a gente fala de styling, é sobre agora, é sobre referências que acontecem nos desfiles de alta costura. Então, muitas vezes, você pode passar para a próxima página. Muitas vezes existe essa confusão. Por quê? Olha só, vamos pensar aqui no figurino do Michael Jackson. Ah, é um figurino. Será que é um figurino? Isso, eu tô trazendo essa questão porque isso realmente houve um debate falando sobre isso, sabe? Por que acontece? O Michael, ele estava, na época, acontecendo, né? A carreira dele iniciou nos anos 80, né? Pensa em todas as referências de moda dos anos 80. Se você for realmente analisar o figurino, o look, enfim, do Michael, todas as referências da moda da época estão ali. Então, assim, não era sobre um figurino de palco, era sobre referências que ele aproveitou daquela época, que era aquela tendência, e a partir dali ele criou a imagem dele. Assim como o Prince também, se a gente for parar para pensar nas referências que ele traz na imagem dele, e que hoje, assim, super atual, né? Porque a gente vai bebendo dessa fonte. Mas se a gente parar para pensar que hoje vai ter o filme contando a história do Michael, aí sim é um figurino, porque você vai estar contando, você vai estar remetendo a uma história que passou, que tinha uma época de uma moda, que era uma moda exagerada, que era uma moda que tinha muitas mangas, muitas referências, muitos elementos, que hoje se confunde um pouco com hoje, porque hoje a gente bebe muito de todas as modas, né? Que tem a ver um pouco sobre essa coisa da criação, né? Será que hoje a gente cria? Até que ponto a gente está criando? Ainda mais que a gente vive, de fato, na sociedade da imagem, é tudo sobre imagem. É o Instagram, você está ali olhando, vendo, e não sei o quê. E hoje muito melhor, porque a internet abriu um mundo, então a gente pode estar realmente vendo uma revista africana com todas as referências das tribos, falando sobre aquela história, falando sobre as etnias de uma maneira muito mais, de outra maneira, através do olhar deles. Então, a gente está num mundo que de fato a gente pode aproveitar muito tudo,
Só que a gente tem que saber aproveitar isso também para não afundar. Mas é sobre imagem, né? E é sobre entender esses meandros também. Pode passar para a próxima página. Aí aqui eu trouxe outras referências. A Madonna, com esse sutiã icônico, maravilhoso do Gaultier, né? Que foi uma coisa que foi lançada pelo Jean-Paul Gaultier. Era a moda. E ela, realmente, assim, tem uma coisa importante, assim, acho que sobre quem estuda imagens e quem realmente, a gente estava falando de stylist, pensa em construir, que realmente trabalha diretamente com um cantora, enfim, uma banda, é muito interessante entender, né, a personalidade daquela banda e trazer essas referências de moda para essa personalidade. Então, ali é a mesma coisa, a Madonna bebe muito de cada época, e por isso que ela tem essa importância, né, da transformação, porque ela entende qual é... Bom, não sei hoje, né, como que a gente pode analisar, mas, assim, falando dessa época, caminhando até aqui, eu acho que ela tem várias etapas, vários momentos, e isso é muito interessante, mas ela está bebendo da fonte da moda da época, certo? Então, a gente está falando sobre styling também. Aqui, quando a gente fala do Kiss, sobre o glam rock, né, essa imagem, essa coisa das referências de uma androginia, né, que tinha uma mistura de todas essas referências de fetichistas. Opa, saiu. Todas essas referências fetichistas, né, taxas e correntes, mas, ao mesmo tempo, uma roupa, um quê de feminino, né? Junto. Eu acho que a Bárbara caiu. Espera aí, gente, deixa eu botar, então, para seguir, para vocês virem. Mas, assim, desculpa, gente, espera aí. Isso acontece. Espera. Deixa eu ver se eu abro aqui. Não, mas eu vou falar um pouco. Vocês entendem que às vezes tem algo que é muito tênue, é uma linha muito tênue, né? De pensar que a gente olha uma vestimenta, um traje, você já acha que só pelo fato de ser diferente é um figurino. Não necessariamente. Então, é entender sobre o que aquele figurino está dizendo, se ele, de fato, ele tá atrelado. Peraí, deixa eu só colocá-la como host. Agora sim. Pronto, Bárbara, você tá... Pode. Desculpa, Caio. Nada, que isso. Então, é sobre entender os meandros de cada figurino mesmo, de cada imagem, para entender se aquilo é figurino ou não, se ele não está falando de moda, né? Aí a gente tem a figura do Marilyn Manson, que também bebe nessa fonte, né? Que tem uma coisa meio... Não sei se eu posso falar grunge, mas tem um fetichismo, mas tem uma coisa meio pin-up. São várias referências. E hoje, cada vez mais, a gente se alimenta de todas as referências para virar alguma coisa, né? A Lady Gaga, né, eu, sinceramente, eu fiquei muito em dúvida no look da Lady Gaga e da Beyoncé. Por quê? E aí eu vou explicar por quê. Porque, de fato, eles estão contando uma história. Nesse show da Beyoncé, aí tem toda uma referência, né, de Oxum, e tinha todo um espetáculo montado falando sobre isso, falando sobre beleza, falando sobre amor, sobre família. Tem toda uma história esse vestido, tem vários signos. E o figurino da Lady Gaga também, acho que eu sinto que é quase um protesto. Então, eu particularmente diria que os dois são figurinos, mas o resto não. Os outros seriam realmente
estariam totalmente atrelados à questão da moda da época de cada um, sabe? E vocês, o que vocês acham? E agora eu jogo essa pergunta para vocês. Não, se vocês quiserem falar, né? Claro. Ó, tem gente falando no chat. Se quiserem falar aqui, levanta a mãozinha que eu tiro. Porque é justamente o que o Paulo mencionou, sobre a figura do stylist e a figura do figurinista. São figuras diferentes, né? E tem uma questão também que eu acho que é muito importante, que enquanto figurino, a gente também pode se apropriar da forma do fazer do stylist. Isso é interessante, por isso que quando eu coloco lá que ele pode ser meio de, pode ser um meio de eu compor um figurino, de eu fazer uma composição e criar um figurino. Mas não necessariamente um figurinista vai ser um stylist, ou um stylist vai ser um figurinista. A gente precisa entender isso, que é uma linha tênue, mas que precisa ser bem entendida para que a gente, mesmo quando o figurinista quer se entender como stylist ou quer trabalhar com, é um outro caminho, é uma outra lógica de raciocínio, até de trabalho, que é completamente diferente, é uma dinâmica completamente diferente, completamente diferente. Ó, tem gente falando aqui, não, Paulo falou, não acho que Lady Gaga tenha sido figurino, não, porque não era uma época que ela queria, certo, tarará. Quem mais, gente? Levanta a mão, fala, se quiserem, né? Que eu não consigo visualizar. Aqui. Mas acredito que nesse caso da carne... nesse caso da carne eu pensei porque eu fiquei pensando, poxa, será? Eu fiquei muito em dúvida. Muito em dúvida. Eu falei, mas é interessante. Boa. Fantasia se encaixa como fantasia? A fantasia se encaixa como fantasia? É bom falar sobre esse termo, porque fantasia, figurino é figurino. Também tem isso. Às vezes a pessoa fala, você... Igual agora num filme, há pouco tempo, eu fui fazer o figurino de policial. Foi a primeira vez que eu fiz o figurino de policial num filme. E tem toda uma dificuldade, né? Tem todo uma burocracia, que isso é importante dizer, quando você vai quando você vai fazer a imagem do policial num filme, que seja, porque isso pode dar problema, pode ter apreensão, podem parar a gravação. Então, isso é importante saber, porque isso ninguém me falou. Eu, na verdade, aprendi agora, porque eu fui fazer um figurino de policial. E são coisas, quando eu falo de vivência, é muito sobre isso, sabe? Que isso ninguém vai botar no curso, vai falar, olha, gente, quando fizeram figurino de policial, você tem que recorrer a tal lugar, você tem que ter autorização de tal lugar, porque senão, se der algum problema, vão aprender todo esse material que você alugou, ou comprou, ou fez, porque você está fazendo isso, porque não tem autorização. Então, isso é muito importante. Enfim, estava fazendo figurino lá, aí alguém falou assim, ficou ótimo essa fantasia. Aí eu olhei assim, eu falei, eu não sei, sabe, gente? Eu não sei como vocês lidam com isso. Mas, assim, eu acho que é bem diferente, porque não é um insulto, não é sobre isso, sabe? É porque são coisas diferentes mesmo. Quando você faz um figurino, tudo bem, pode ter uma fantasia, uma fantasia pode ser um figurino, mas não necessariamente figurino é uma fantasia. Então, tem umas diferenças que são sutis, mas, às vezes, quem está de fora acha que é tudo a mesma coisa. E quando vocês falam de direção de arte, levantam essas questões de direção de arte e figurino, realmente existe
tanto a direção de arte quanto o figurino são muito importantes, porque a primeira coisa que a pessoa vai olhar é a cara da pessoa, é como ela está vestida, vocês sabem disso. Só que isso muitas vezes é invisibilizado, isso muitas vezes, quando você vai pensar um orçamento, não é tão pensado, vamos dizer assim, não é tão valorizado. Só que todo mundo quer um trabalho bem feito no final, sabe? Então, eu gosto de trazer essas questões, porque, assim, é muito importante. Você olha essas imagens aqui, são pessoas que pensaram, sim, na imagem na época. Enfim, talvez eles não soubessem tanto o que estavam fazendo, mas, tirando a Beyoncé e a Lady Gaga, né? Mas eu acho que não, a Madonna sabia. Acho que eles sabiam, todo mundo sabe um pouco sobre isso, mas hoje cada vez mais as pessoas já nascem com uma estética já pré-determinada. Então, é extremamente importante entender isso, o que tem a ver com a sua personalidade para criação, quem faz o styling, entender qual a personalidade, entender o que você pode oferecer para esse cantor, cantora ou banda, entender a personalidade, entender como construir isso e focando, né, tentando só deixar bem claro que são diferentes, fantasia, figurino e styling. A Débora falou, concordo com a análise da Madonna, ela popularizou o uso da lingerie como roupa de uso na década de 80, com certeza, do que também. E é incrível, né? Eu colocaria muito imagem essa época aí, tanto o glam rock também, pensando no David Bowie, incrível também. Então, é sobre imagem. E pensando que hoje a gente está além desse lugar, é sempre mais. A Beyoncé, eu coloquei uma imagem só, mas conhecer o trabalho dela é falar sobre imagem, é falar sobre signos, é falar sobre tudo, é falar sobre protesto, é falar sobre beleza, é falar sobre referências de etnias africanas, é falar de uma criação também, é falar sobre esse olhar decolonial que a gente ainda vai falar. Então, são figuras, são potências que a gente precisa estudar, entender que ver clipe é extremamente importante também para entender isso. Será que fulano pensou nisso? Pensar como exercício mesmo, sabe? Quem não tem muito hábito de ver clipe, mas pensar que é um exercício, ver os clipes antigos, ver os clipes atuais, pensar nessa... Estou falando de construção da narrativa, mas é entender, né, que tem uma história que está sendo contada, por que ele está assim? O que a gente pode apurar de cada um, sabe? Então, acho que um dever de casa também, assim, eu vou passar algumas atividades. Um dever de casa é assistir clipe. Assiste clipe. Assiste clipe de hoje, de ontem, do que vocês quiserem, sabe? Porque é importante até a gente criticar, entender também, sabe? Por que é sempre aquele personagem? Que isso aí vai ser o tema do outro encontro. Por que é sempre aquele perfil de pessoa? Será que para falar sobre uma história de amor tem que ser um casal assim? Ou será que quando a gente está falando sobre amor, com aquela roupa que tem que... Sabe? Pequenas coisas, porque isso é pensado antes. E quem está pensando isso? E como isso está sendo pensado? E por quê? E por quê, sabe? Então, quando a gente vê hoje uma artista como a Beyoncé, ela está muito clara do que ela quer fazer e de como ela quer fazer, sabe? Justamente pensando nesse entorno. Mas o que tem sido construído até hoje? Sabe? Então, quero muito que vocês vejam clipe, escolham, pode ser dos anos 80, dos anos 90, pode ser o estilo que for, que vocês quiserem, que se identificarem. Eu vou criar um grupo, gente. Eu sei que é até meio chato, né? Porque todo mundo já está de saco cheio de grupo, eu sei. Mas um grupo, depois eu finalizo o grupo, tá? Eu prometo. Mas eu vou criar um grupo e aí eu vou dar umas referências, algumas referências
para vocês virem também de outros, né? Porque às vezes você conhece uma coisa, uma conhece outra, o outro conhece outra. E assim a gente vai trocando, porque é muito interessante. E o mercado do videoclipe cresceu muito. Então tem clipes impecáveis, incríveis, que você fala, caramba, de onde que veio isso? Como? Por quê? É a roupa que brilha, não sei o quê, nananã. Enfim, esse é o exercício. Acho que a próxima página eu estou falando sobre isso. Deixa eu ver. Bárbara. Eu queria ouvir um pouco vocês, quem quiser falar, quem não falou e quiser falar. Eu queria mostrar isso, que foi ótimo ter escrito aí. Até botei uma referência do vestido, mas é óbvio que aqui vocês não vão ter acesso ao link, mas eu posso mandar nesse grupo, que fala sobre os signos desse vestido, né, que é um vestido todo pensado em Oxum. Aí tem um rebordado aqui na barriga, que na época ela estava grávida, dos gêmeos. Tem todo um... Isso porque a gente não está falando de Black Skin, mas pode aparecer em algum momento. Eu queria mostrar isso para vocês. Eu não sei se vocês conhecem, eu não sei se vocês... Deixa eu ver se... Eu não sei se eu aumento aqui, deixa eu ver se eu consigo ficar maior. Será que eu consigo? Ai, meu Deus. Vocês estão vendo? Só para eu... Acho que eu tinha que fazer isso, né? Dar uma de blogueira aqui. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Espera. Vocês estão vendo isso? Ok. Então, esse livro aqui, ele é muito, muito bom. É uma referência que eu estou dando, não sei se vocês têm. A Débora deve saber desse livro. É maravilhoso, gente. É um livro que realmente fala sobre... É um diário, né? Diário dos pesquisadores, traje de cena. Então, ele vai falando sobre processos, sobre alguns filmes, e sendo que o que eu acho mais interessante dele é que ele fala da história de vários figurinistas, sabe? Para vocês entenderem que, assim, existem vários caminhos para se chegar. Não existe um caminho só, existem várias formas. Então, tem várias histórias de pessoas que saíram de uma outra profissão, começaram a fazer de um jeito, aí foram para um outro lado. Então, é muito interessante conhecer, né? A gente se conhecer. Quando eu faço essa proposta de a gente falar, é sobre isso. Então, aqui tem outros figurinistas do mercado que estão aí, de São Paulo, de Rio, enfim, vários lugares, e está falando sobre a história de cada um. E esse livro aqui, que eu acho maravilhoso também, muito, que é do Fausto Viana também, que também traz, né, as questões... Aliás, minto, esse aqui que fala dos figurinistas, conta a história. Mas o outro também fala sobre figurino. Os dois são importantes. Então, ele vai... Tem umas perguntas aqui, depois eu posso até mostrar alguma coisa, mas é muito bom, é muito interessante como pesquisa, sabe? Como material, assim, de ter... Quem gosta de ter livro, né? Eu sou muito do manual, sabe? Ainda. Sou da escrita do manual, eu gosto. É bom, é importante, assim. Pelo menos né? Elencar um livro ou dois que valem a pena, né? É bem interessante. E aí, ao longo desses encontros, eu vou mostrar também alguns livros que eu tenho. É claro que quem quiser, por exemplo, tem muita gente do mercado aqui que tem livros que, de repente, quer dividir com outro, quer falar, poxa, esse livro aqui também é bacana, fala sobre isso, lembra aquele negócio que a gente comentou? Isso é legal, isso é bom, porque acho que leitura e conhecimento nunca é demais, tá? E eu acho que é isso, gente, por hoje. Eu queria saber se alguém quer falar alguma coisa. Queria ouvir as pessoas que não falaram. São livros gratuitos, só baixar. Perfeito. Aí, ó, Débora já colocou aqui. Perfeito, perfeita. Maravilhosa. É isso. Stephanie. Vou me apresentar rapidinho. Meu nome é Stephanie, eu sou do Rio, tenho 26 anos, sou formada em cinema. Na faculdade eu fiz alguns curtas na área de arte e figurino e amei, mas sempre senti falta de ter mais informações sobre o processo. Eu quero poder aprender mais sobre esses processos para eu conseguir mais segurança e conseguir me inserir na área de formação, na área de forma profissional. É isso, a gente vai falar sobre isso,
mais sobre o mercado, mais sobre essa parte inicial. Por exemplo, o nosso próximo encontro, a gente vai falar sobre essa parte inicial do processo de criação do figurino, mas a gente vai falar um pouco sobre o mercado, um pouco sobre orçamento. Gente, eu preciso falar do orçamento. Isso, ninguém fala sobre isso, né? Tipo, isso não é mágica. A gente precisa entender como lidar, como entender porque não tem fórmula quando a gente está fazendo um trabalho, sobre planejamento, né? Porque o que eu quero dizer aqui, muito enfatizar, é que não há glamour em figurino, tá? Quem gosta de trabalhar com figurino, quer trabalhar com figurino, é sobre entender que é um trabalho como outro qualquer. É claro que de criação, e isso é lindo, é mágico, isso toca a alma, mas é sobre trabalho. É sobre se apropriar dele e falar, ó, é assim, o planejamento é esse, a data é tal, eu preciso disso, eu preciso daquilo, vamos fazer, é isso. E acho que quanto mais a gente entende, se apropria dos processos e entende as ferramentas, acho que a gente consegue ter mais segurança para se calcar nisso e fazer um orçamento que condiz com o que você está fazendo do seu trabalho, ter essa troca de uma maneira direta e objetiva. Então, por isso que entender e se apropriar dos processos, se apropriar da ferramenta, que aí depois vocês desdobram em outras coisas. Em relação à criação, cada um tem a sua criação, mas as ferramentas acho que são importantes justamente para se posicionar no mercado, se posicionar no mercado, é isso. E aí, gente, mais alguém quer falar? Falem. Falei pra caramba, né, gente? Ai, o Darlan. Falei muito, gente. Quando vocês quiserem, vocês podem falar. Não, para um pouco, sou maluca. Pode falar, Darlan. Boa noite. Boa Oi, noite. tudo bem para todos? Certo. Eu sou aqui do Sul, de Caxias do Sul, ouvindo você, assim, e muito bom ter esse contato, assim, principalmente com esse mercado aí do Rio de Janeiro, principalmente, eu senti que a maioria das pessoas são daí, né? Então, ter esse contato daí vai ser bem, bem importante para mim. Eu faço parte de uma companhia de teatro aqui no Sul, a Trupe de Maricas, e nós estamos agora num processo de montagem de um espetáculo de teatro, né? Um espetáculo de contação de história. E a gente está desenvolvendo, junto com todas as outras criações, o figurino, né? Até porque aqui os projetos, às vezes, a gente tem que pegar e assumir todas as partes, né? Da construção, da criação de um produto, assim. Então, o curso vem para ajudar nesse sentido também, para a gente pegar essas referências, pegar essas experiências que vocês já têm, né, e trazer para a nossa realidade aqui, ver o que a gente pode fazer, né, nessa montagem desses 4 personagens que a gente está fazendo. Então, no meu caso, vai ser muito essa pesquisa, assim, teatral, né, o que eu posso levar desses elementos do figurino para o teatro. Mas a princípio é isso, acho que essa fala que tu trouxe nesse primeiro encontro foi bem clara para mim, né? Esse primeiro contato e essas questões, né? Surgir perguntas, instigar a gente a pensar uma coisa que a gente já vê pronta no palco ou vê pronta no vídeo, então, né? Mas teve alguém que pensou naquilo, né? Teve um start, um gatilho para aquilo acontecer. Então, se colocar no lugar dessa pessoa, né? Do figurinista. Então, só agradeço. Obrigado. Nada, é isso aí. Não, sobre isso mesmo. E é legal você ter falado, né? Tem gente de Aracaju, tem mais gente, na verdade, assim. Tem gente de Aracaju, não sei se a pessoa de Aracaju está aqui nesse momento, mas tem gente de São Paulo, e eu acho... Ai, Paulo, fale-me, Paulo. E eu acho incrível o fato de
nossa, somos tão diversos, né? E isso enriquece tanto. Essa troca, eu acho que isso é potência. É entender também cada um, as dificuldades de cada um dentro do mercado de cada estado também, e de trocar, e de afinar, e de achar essa bossa, sabe? Acho que é isso. Deixa eu... Paulo. Voltei. Eu quero indicar um livro que eu acho que é muito bacana, ele se chama Sociologia da Moda, é esse aqui, do Frederic Godard, acho que dá para ver, da editora Senac. Ele é um livro muito bacana porque ele aborda fatores sociológicos dentro da moda e, tipo, acho que ele começa a tratar, sei lá, acho que a partir de 1900, uma coisa assim. E eu acho que é muito bacana para a gente que, não só eu como stylist, mas para a galera que faz figurino, enfim, que está começando, eu acho que é interessante entender esses fatores sociológicos, principalmente no nosso contexto atual, na hora de montar um figurino. Eu acho que é extremamente válido entender a sociedade. É isso. Não, entender a sociedade e questionar a sociedade também, né? Porque, assim, muito também quem fez curso de moda entende que a gente também estudou silhuetas e padrões que, na verdade, não atingiram todas as camadas, vamos dizer, pensando no Brasil. Isso a gente vai falar muito no próximo encontro. Mas, vamos dizer, pensando... Vou falar assim rapidamente, né? Quero ouvir vocês, mas eu tive um filme que eu fiz, que aí eu tinha que vestir uma família negra que vivia numa favela, numa comunidade em Minas, nos anos 30. E aí eu te pergunto, será que essa silhueta que a gente estudou na faculdade de moda, no curso de moda, a silhueta padrão, né? Quer dizer, o triângulo invertido, que a gente estuda no livro de história da moda, será que essa família se vestia dessa forma no Brasil dos anos 30, numa comunidade em Minas Gerais? Sabe? É muito disso que eu quero trazer também, que a gente tem que questionar, a gente tem que estar ligado. Simples assim, sabe? É sobre ler, sim, esse livro, é sobre ler o outro livro também, e é sobre sair lendo tudo e ficar ligado, entendendo, não, peraí, será? Por que vai acontecer? De repente você vai fazer um filme que vai ter a história de uma mulher preta nos anos 20, que morava lá não sei aonde, de uma cidadezinha, não sei de onde, que você nunca viu, não está no mapa. E lá no século XIX. Será que ela se vestia igual às outras, daquela moda padronizada? Então, é ter esse questionamento, sabe? É ter esse, sabe? Sempre ali, não, peraí, será? Vamos entender. Quais são os outros livros? Aonde que eu posso buscar? A internet está aí também, né? Acho que a internet é maravilhosa. Mas tá ligado, assim. Isso eu acho que é importantíssimo. Para pesquisa, né? A gente vai falar de pesquisa. Mas eu acho que isso é fundamental para a gente evoluir também, melhorar enquanto profissional, enquanto criação, profissional criativo, sabe? Tá ligado. Mas eu quero ouvir mais gente. Não, eu não vou chamar não, né? Não sou aquela professorinha, a professorinha, né? Nem sou professora. Se alguém quiser falar, se não quiserem, eu queria muito agradecer a vocês. Hoje a gente começou essa jornada, para ser instigante mesmo, sabe? É para a gente pensar, é para a gente desconstruir a Rosângela Soares. É para a gente pensar, é para a gente desconstruir, é para a gente ser potência. Rosângela, deixa eu ver se eu... Consegui. Conseguiu? Consegui. Então, meu nome é Rosângela Soares, eu, diferente de todos aí, eu nunca estudei moda, sempre gostei, mas nunca estudei, e no meu caso, eu tenho um brechó, o Alfinetando, brechó, e muitas pessoas, às vezes, vêm até nós procurando roupas, né,
justamente para filmes, etc., para clipes. E aí eu acho que eu fazendo esse curso com você, eu vou poder estar mais ligada quando eles falarem, né, determinada roupa, determinada época, estilo de roupa. Eu acho que isso vai agregar conhecimento para mim. Perfeito, perfeito, é isso. Sabe que eu tenho uma grande amiga chamada Rosângela Soares, né? Estava olhando aqui. Não. Perfeito. Perfeito, é isso. A gente está aqui para agregar. Paulo quer falar de novo? É isso? Peraí. Só vou responder uma questão. Amanda, sim, a gente vai disponibilizar também. Podemos. Deixa eu ver se consigo. Ai, meu Deus. Acho que consegui. Acho. Gente, que briga com a tecnologia. Pelo amor de Deus. Acho que foi, Paulo. Ah, não, porque apareceu a mãozinha. Ah, não. Paulo não quer falar. Mais alguém quer falar? Alguma coisa? Porque eu acho que já está... Ah, acho que você já está aberta, não está não? Deixa eu ver. Adriana. Pronto. Não, o que eu queria perguntar é em questão do DRT. Por que é tão difícil a pessoa tirar o DRT? Tipo, eu já tive oportunidade para trabalhar na Record, mas eu não trabalhei porque eu não tinha o DRT e eles exigem o DRT de todo mundo, assim, pelo que eu soube, né? Não sei se com todo mundo é assim, mas comigo foi assim. Se eu tivesse DRT, eu ia conseguir um trabalho, mas eu não consegui porque eu não tenho DRT. O que eu tenho que fazer para conseguir o DRT? Por que é tão difícil? Por que é tão difícil? Acho que é burocracia, mas eu acho que a gente pode falar melhor sobre isso mais para frente. Porque eu acho que é importante, sim. E realmente tem trabalhos muito grandes. Se você não tiver DRT, você não, principalmente numa emissora, aí você não consegue fazer mesmo. Ou você pode até conseguir fazer, mas você tem que pagar uma multa. E aí acho que é 10% do cachê, eu acho que é isso. Mas realmente eu acho que é um assunto importante. Eu vou anotar, a gente vai falar melhor sobre isso, que eu acho que merece um tempo. Olha, Carolina falou aqui. Vou me apresentar por aqui por hoje. Boa noite, sou de Porto Alegre também, não tenho contato com moda formalmente, nem mercado audiovisual. Mas me interessa bastante adereço e cenografia. Ótimo. Tenho um trabalho com joias, feita com material de reuso, olha. Inclusive, gente, eu vou fazer esse grupo, né, para a gente trocar as informações, mas também acho que é muito importante a gente trocar também nossos contatos aqui, porque isso aqui também é network, tá? Por favor. Então, Carolina, por favor, compartilhe seu trabalho com joias. Depois aí pra gente. Então, gente, eu vou finalizar. Eu acho que ninguém mais... Alguém quer falar mais alguma coisa? Acho que não. Né? Acho que por hoje chega, né? Tá bom por hoje. Vamos pensar, alfinetando o brechó, Rosângela, e Carolina botou aqui também. Tá ótimo. Por hoje a gente fica aqui. Exercício clipe, vejam clipes, escolham, e a gente vai comentar sobre isso no próximo encontro. E no próximo encontro se prepare, porque tem muita informação, é muita coisa. Aí a gente vai falar realmente sobre todos os processos, e no final a gente vai ver um filme, e aí eu quero essa troca com vocês, tá? E vai ter exercício também, então fiquem atentos. Obrigada. Gente, então fico aqui. Obrigada, tá? Mesmo quem não falou, quem falou, quem não falou, estamos juntos, esse é o nosso espaço e a gente vai falar, tá? Um beijo grande. Acho que vou encerrando por aqui. Boa noite, né? Descansem e vejam o clipe. Beijo.